Trecho do livro Palavras de Salomão, como reconectar a sua vida. Capítulo 26. Reconecta-te com a maior força que existe. Sentimos a vossa energia. Sentimos a energia a tentar sair. Sabemos onde estamos a testemunhar um fluxo maior da força. Relegamo-nos perante a força que atravessa este ser. Reconhecemos a sua ajuda para que possamos suportar as forças que iluminam as energias que fazem parte de nós. Sentimos as vidas enfocarem-se quando a vossa energia interage com tudo o que é. A força amplifica-se automaticamente de forma relevante para todos com quem entra em contato. Sentimos que essa força reconhecerá uma larga amplitude de energias que se envolverão num plano de significância maior. Essa importância, ou mensagem se quiserem, é essencial para o futuro do planeta. Existem perturbações significativas nos campos de força, e a questão essencial é como irão eles abdicar de algum poder em prol de um bem maior. Os conflitos entre estes planos de existência produzem distúrbios nos campos sísmicos e nas relações espaciais com o meio envolvente. Vocês estão, neste momento, a viver um conflito que continuará por algum tempo até que se resolva. Na verdade, trata-se de uma massa crítica que se aproxima e que libertará uma grande quantidade de energia. Um profundo campo de força que, de certa forma, explodirá neste ambiente. Está a tornar-se uno consigo mesmo, mas, para já, encontra-se em discordância, em conflito. Esse conflito produz estranhas formas de energia, padrões meteorológicos e perturbações de ciclos naturais que representam o reconhecimento do impacto dessa energia. Isso irá mudar à medida que esta enorme força se liberta. Será uma experiência confusa para muitos, que terão de ajustar a sua sensibilidade de forma a integrarem esta força maior. Até lá, existirá um grande conflito que demorará largos anos a ser resolvido, mas trata-se de enfrentar a tempestade. Todos os que estão neste plano devem preparar-se para a tempestade espiritual que se aproxima, fortalecer-se de forma a encontrarem um entendimento mais profundo. Essa preparação é essencial para enfrentarem os próximos tempos. Aqueles que não consultarem o boletim meteorológico espiritual não sobreviverão à tempestade. Darão a vez a outros e reencarnarão noutra altura. Esta é uma fase incrível que se desenvolve por tentativa e erro, tentativa e sobrevivência. Será como separar o trigo dos joios cósmicos. E dessa filtragem resultarão seres melhorados que, em última instância, serão maiores e terão vozes mais fortes que se farão escutar pela terra. O conflito é necessário para que isto aconteça. Há um sentido de urgência que é preciso entender. Temos pouco tempo de preparação para o que aí vem. É necessário, pois, investir todo o esforço no desenvolvimento dessa espiritualidade individual, se quisermos que essa experiência nos ilumine. É como uma trilha em que precisam de uma bússola. Sem ela, perder-se-ão. Nessa busca espiritual está a bússola que vos guiará no caminho até o conhecimento que lhe é inerente. Por outras palavras, se querem falar francês, têm de aprendê-lo. Se não estiverem dispostos a aprender a língua, o francês será incompreensível. O conhecimento surgirá, mas se não souberem como aceder-lhe, será inútil.
Assim, a melhor forma de se prepararem é percorrendo caminhos espirituais, reconhecendo que são mais do que caminhos de fé e de tendências de moda que proporcionam conversas interessantes de café, aceitando que são tais vitais como a água que bebem. Tem de tornar-se tão importante para as pessoas quanto isso. Claro está que não se pode obrigar alguém a beber essa água, mas é importante que compreendam que se aproximam tempos de seca. Não importa que caminho escolheram, o importante é segui-lo, porque nesse processo estarão a abrir portas. É esse descerrar de portas que abre as vossas vidas para outro plano. Estão a descobrir novas possibilidades. Mas, se fecharem essas portas, nunca saberão o que estaria para além delas. O importante é que qualquer um dos caminhos espirituais abra essa porta e dê acesso a seja o que for que está para vir. Mas tem de se colocar nesse processo de abrir portas. Os desafios tornam-nos mais fortes. Para compreendermos a compaixão, tenhamos presente que não é suposto que esta vida será fácil, porque, se fosse, não resultaria daí qualquer crescimento. Não digo que irão sofrer, ou que seja suposto sofrerem. Estão aqui para desfrutar, mas é o processo de aprenderem a ser felizes que é importante, para que não se tornem vítimas de acontecimentos, mas que deles extraiam alegria, seja qual for o acontecimento. Pode ser uma infinidade de experiências. Algumas coisas que aparentemente são negativas contêm por vezes pérolas de grande iluminação. Dão-se mudanças que não serão especialmente confortáveis para algumas pessoas e é impossível evitá-las. É como um despertador a tocar, um despertar de consciências para o fato de que, de certa forma, nos separamos do universo. E o universo puxa-nos de volta e diz-nos: escutem, vocês fazem parte de um todo maior. Há que reconhecer que não podem continuar a negar que fazem parte do cosmos, que não funcionam isoladamente e que, de alguma forma, neste plano e nesta altura, nos desviamos e desconectamos do ritmo que flui através de cada um de nós. O ritmo vai acelerar, serão obrigados a escutá-lo, e aqueles que fecharem os olhos e taparem os ouvidos terão que aqui voltar para compreenderem esse processo de fazerem parte de um ritmo maior. A função do ego é essencial em muitos aspectos, mas é destrutivo também. É um paradoxo. Há que encontrar o equilíbrio entre ambos. Temos tendência para individualizar ao ponto de nos separarmos completamente de tudo o que é, e, ao fazê-lo, tornamo-nos destrutivos. É necessário haver equilíbrio. Assim, nos eventos de que falamos nesta fase que se aproxima, haverá sofrimento em alguns setores, mas isso faz parte da função do processo completo. Bem sei que parece contraditório, mas é assim. O importante a reter é que, se as lições forem aprendidas, não haverá qualquer trauma. Interessa que compreendam o processo. Esse é o objetivo de todo este percurso. É uma questão de interpretação e de escolher não ser a vítima. A grande lição é de que este é um processo muito individual. Não se trata de absorver em tudo o que é aqui dito como sendo o único alinhamento para a alma. Não é disso que se trata. Trata-se de reconhecer a vossa conexão, a vossa ligação ao infinito, a tudo o que é, e de se lembrarem disso, de o reconhecerem. Já têm todas as respostas, todas as lições que aqui aprendem, conheceram-nas no outro plano de existência. Fazem parte deste aglomerado, pois se fazem parte do infinito, fazem também parte da infinita sabedoria. Têm apenas de lhe aceder. Têm todas as respostas que alguma vez precisarão.
há que criar esse acesso, apurar essa conexão. E isso começa quando abrem portas e olham para frente sem se distraírem com nada. Esse é um processo muito individual. Cada pessoa abre a porta à sua maneira. Não existe uma fórmula única. E não há nada que eu possa dizer que vos previna contra o que aí vem. Para algumas pessoas, a vivência do que está para acontecer será essencial. Irá forçá-las a lidar com a situação. É para isso que surge. Existe, neste momento, uma grande discordância de energias neste plano. Energias que lutam entre si, tentando nivelar-se, procurando estabelecer o seu grau de conforto, e é esse processo de grande tensão que trará uma grande mudança. Acontecerá uma grande transformação, que será, em última análise, maravilhosa, como uma renascença, um renascimento. Mas, nesse realinhamento de energia, existirá muita dor. Quando uma mulher dá à luz, surge a vida depois da dor extrema. Posteriormente, o trauma é esquecido. A fênix ergue-se das cinzas. Tudo isso faz parte do ciclo da vida e da morte. O sofrimento não é necessariamente uma coisa que deva ser evitada. É incrivelmente benéfico quando observado de uma perspectiva apropriada. O que fazemos é treinamos-nos através de caminhos espirituais a ver o sofrimento de um ponto de vista mais alargado, que se expanda o nosso crescimento no universo. Então passa a ser visto como essencial, torna-se enriquecedor, válido por toda a experiência. Muitas pessoas nunca serão capazes de escutar a menos que experienciem o trauma. Outras serão, e outros ainda interpretarão tudo de uma forma que lhes permitirá chegar mais adiante nos seus caminhos. Insisto que o importante é estarem nesta trilha. Escolheram um caminho. Assim, quando estes eventos sucederem, essas várias ocorrências estarão preparados para se adiantarem no caminho. Vão saber tirar proveito dessa celeridade. Não terão que se posicionar numa direção específica para não se desorientarem. A dor de um parto tem um propósito, tem uma função em termos da força energética que transporta. Este campo de energia que chega e se transforma em vida precisa de espaço para a sua chegada, para o impacto que terá no seu meio. Esse processo é como quebrar a barreira do som. A força da energia causa atrito aos elementos por onde passa, para depois produzir uma nova manifestação dessa forma de energia. A melhor coisa que aconteceu a Eva foi comer a maçã. Se não a tivesse feito, tanto ela como Adão teriam provavelmente vivido em profundo aborrecimento. Falo em termos metafóricos, claro, para explicar que a vida não é só estarem confortavelmente deitados à sombra de uma árvore. Não foi para isso que vieram à Terra. Vieram para reconhecer o vosso valor no amplo cosmos, através do reconhecimento daquilo que é na vossa vida. É como num jogo. Chegam de memória limpa das profundas conexões que têm, e o jogo é ver quem consegue voltar a lembrar-se primeiro, não como uma corrida, pois não se trata de uma competição, mas reconhecem-no nesta vida, reconectam-se e procuram encontrar uma forma de utilizar essa força no vosso meio, ajudando os que vos rodeiam a aumentar a vibração da qualidade da sua experiência. Deem de volta, descubram uma maneira de se conectarem, porque começam por estar separados e depois o objetivo, se assim pode chamar, é reconectarem-se com o todo. Separação, reconexão. Há que compreender a mortalidade. Esta experiência única que é possível ter neste plano, a aparente mortalidade que experienciamos, que nos diz que tudo tem um começo e um fim.
é uma informação que nos acompanha. Às vezes, na verdade, frequentemente é necessário manter essa perspectiva para que a experiência possa ser apreciada na íntegra, ou seja, desfrutem de todo a cada momento, parem de cheirar as flores porque o tempo é limitado. Bom, na verdade, o tempo é infinito e haverá outras flores metafóricas no futuro. Mas se já o soubessem desde o início, não tentariam sequer compreender o plano existencial em que se encontram, nem a preciosidade de cada momento. Se soubessem que tinham X tempo de vida para aqui estar e simplesmente se encostassem à espera que uma nova reencarnação começasse, a experiência não seria nada de especial. Parte do que torna a experiência única é a ilusão de que tem um começo e um fim. Isso, de certa forma, confere-lhe uma estrutura do ponto de vista experiencial, a qualidade de cada momento em que vivemos, de quão precioso é esse momento em particular. Sabendo disso, à partida, acrescentem depois ao processo a noção de que ele é infinito. Infinito. Se trata de uma infinitude em termos da totalidade da força vital, então apreciar o aroma das rosas tornar-se ainda mais aprazível. Por outras palavras, estou a tentar clarificar a ideia com a analogia da rosa. Aqui temos uma rosa. Se chegassem ao planeta sabendo de antemão que a vida é eterna, poderiam não conseguir apreciá-la como parte da experiência. Não estariam completamente focados nesta vivência. Não sentiriam essas energias afluírem se ainda estivessem focados num outro plano, para que possam usufruir de tudo o que a experiência vos pode proporcionar a que estar enraizado no plano. E para isso, tem de haver começo, meio e fim. Assim, ao verem uma rosa, saberão apreciá-la. Depois de iniciado o processo, reconectam-se com a maior força que existe, tudo o que é, e a rosa realça-se cada vez mais, graças a essa preparação. Ultrapassaram o desafio e descobriram a vossa conexão. É um processo lindíssimo, na verdade. É como se florescessem ao mesmo tempo que a rosa. Se conseguirem sincronizar o desabrochar em pleno no mesmo momento, tornam-se unos com ela. Então, dá-se o entendimento mais profundo da eternidade da vida. Achamos que Einstein veio à Terra explicar o tempo, mas o tempo não é linear. Tudo acontece em simultâneo em diferentes planos num mesmo momento. Aquilo a que chamamos de tempo, que certamente inclui 2, 3 ou 4 dimensões diferentes, é uma unidade de medida da experiência imposta às formas de vida em termos de sua capacidade de se regenerarem. Mas, na verdade, é extensível, isto é, há infinitas formas de medir o infinito. Na verdade, como se mede o abstrato? O nascimento e a morte é que criam essa noção de tempo linear. Quando se conseguem vislumbrar as coisas a partir de um plano mais alargado, como consequência de percorrer um caminho espiritual, perde-se o medo da morte. A morte é o tempo. A morte é inerente à natureza do tempo. Medimos as coisas pelo ato da morte. Se retirarmos esse fator da equação, ele deixa de ter uma razão de ser. Há algo maior, mais importante, mais multidimensional do que isso. É uma questão de acesso, de acedermos a esse conhecimento, acedermos a esse entendimento, esse reconhecimento. É uma questão de nos reconectarmos. A coisa mais simples que posso sugerir é que dedique o tempo necessário à vossa verdadeira natureza, e a melhor forma de fazê-lo é estando em contato com paisagens naturais.
porque a própria natureza a reflete. Ela já lá está, já acede a tudo de um ponto de vista mais abrangente, e se o permitirem, transmitir-vos a energia a um nível muito profundo. Podem fazê-lo simplesmente através da meditação ou contemplando o mar e as ondas, mas abstraiam-se do processo mental da equação, porque a mente, que cria os parâmetros do vosso ponto de vista, delimita o que vem. Ao removerem o processo de julgamento consciente sobre o que vem, permitindo que o infinito desse processo penetre nas vossas almas, começam então o processo de cura. Começam assim a reconectar-se à conexão maior, a esse infinito que vocês são, e começam a ter acesso às respostas que precisam de obter neste plano. Muito facilmente a princípio, mas com o tempo de forma mais específica, encontrar um momento de total relaxamento e contemplação, seja através de um cântico budista subindo ao topo de uma montanha ou observando o mar e sentindo as ondas a banharem as vossas vidas. É o começo. Seja o que for que leiam em livros ou o que eu diga, serve apenas para trazer-vos de volta a essas coisas muito básicas, a esse acesso tão simples, o que, em última instância, se consegue através de uma dessas vias, é desobstruir o caminho por onde essa energia passa e assim estabelecer uma conexão. Acaba por ser uma questão de permissão, de abrirem ou não essa porta e de permitirem a entrada dessa energia. Abram-na e deixem-na entrar. Tendo completado essa primeira fase, não há necessidade de passar a uma segunda, porque já tem todas as respostas e o acesso à infinitude que vos é possível alcançar. Se houvesse uma segunda fase, consistiria, com certeza, em ajudarem os outros a abrirem as suas portas também, servindo-lhes de exemplo, permanecendo em contato com tudo o que é e permitindo que isso se manifeste em pleno nas vossas vidas. Assim, afetariam quem vos rodeia e essas pessoas sentir-se-iam atraídas pela energia que irradiam. Seriam como um imã e ajudariam muitos outros a abrirem as suas portas. Como é que podem aumentar a eficácia dessa comunicação? É uma questão de afinarem o vosso instrumento, de apontarem a vossa antena na direção certa. Para isso, é preciso, antes de mais, reconhecer que tem essa antena e que a conseguem sintonizar, que conseguem acender e sentir essa comunicação. Depois é uma questão de a conseguirem escutar claramente ao ponto de começarem a compreender essa voz interior que fala para todos. Há quem a escute de forma de anjos. Uns ouvem-na sob a forma de estranhas aparições que lhes surgem. Outros lembram-se do que lhes foi dito em sonhos. Trata-se de descobrirem qual é a antena que funciona melhor convosco. Muitas pessoas procuram esse acesso através da oração. O único problema nesse processo é que, por vezes, o nosso monólogo é tão alto que se torna impossível ouvir a resposta, ou seja, a oração é, na verdade, uma tentativa de escutar, embora a maior parte das pessoas a transformarem num discurso unilateral, tem de deixar a informação chegar até vós. Não precisam de transpor a porta, basta abri-la e deixar a informação entrar. A comunicação com a natureza é diferente da comunicação com os humanos. Tem uma qualidade diferente, o que é maravilhoso no caso dos seres ou espíritos da natureza é que quando permitimos que nos repassem, comunicam sem restrições, deixando-nos a sua mensagem, normalmente sem estática. Na natureza não há estática, não há interferências. Há uma ligação direta que funde a vossa alma à alma da natureza. Dessa fusão nasce um entendimento.
a comunicação torna-se muitas vezes tão cerebral que dificulta a passagem de informação. E, por vezes, essa atividade cerebral pode ser a catalisadora de uma resposta instintiva ao meio em que se encontram, propiciando a que recorram ao instinto e compreendam um dado conceito. Mas os conceitos só são úteis se puderem ser postos em prática. De modo abstrato, não tem significado. É muito bonito ler algo no papel e consentir com a cabeça, mas se essa informação não afetar as vossas vidas, para que serve? Se, de alguma forma, o exercício cerebral vos conduz de volta ao instinto, fortificando essa ligação e fazendo com que comece a confiar nele, a conversa que ocorre torna-se útil, torna-se essencial. Pode até tornar-se indispensável para algumas pessoas. Os seus egos apenas o assimilarão sob essa condição, se a informação lhes chega através de alguém mais importante do que eles. Acho muita graça a esse conceito. É como se disséssemos que a mão direita é mais importante que a esquerda. Somos todos feitos da mesma substância e, no entanto, algumas pessoas precisam de acreditar ou de fazer de conta que existe uma espécie de coeficiente de importância. Algumas só conseguem compreender algo se lhes for explicado por alguém que considerem mais sábio ou mais importante, porque, assim, também se tornarão mais importantes e, por sua vez, dignos de partilharem essa informação com terceiros. E isso não é verdade. Há quem acredite que a única forma de aceder ao conhecimento é receberem-no através de alguém que julgam saber mais. A verdade é que todos sabemos, estamos todos ligados à mesma força maior.